Pessoal, vou contar um segredo só pra vocês. Eu tô pensando nesse vídeo desde o final do ano passado. Puxa, cheguei nele e eu acho que vai ser um daqueles vídeos assim que vai ter um cunho especial pra mim. Essa é uma lista de, como vocês viram no título, né? De 20 livros. A gente vai fazer uma trajetória aqui e todo o mérito dessa lista, já vou começar falando, é do professor José Garcês Girardi, que eu fiz um curso no final do ano passado e assisti novamente esse ano a aula gravada. O curso dele se chama As Tramas do Humano e tá disponível lá na plataforma da Casa do Saber. Os dados eu vou deixar todos aqui no box de descrições desse vídeo, e para você que chega novo aqui no canal, os mais veteranos já sabem, eu preciso avisar que esse não é um conteúdo pago. O canal Comparando Livros é um canal desprofissionalizado, é apenas uma leitora comum indicando e fazendo referência a esse material que, vejam, as listas, como é que eu entendo as listas rapidinho pra gente começar esse vídeo, propriamente dita lista, né? Eu amo listas, só que eu gosto muito de tá sempre abordando aqui, principalmente nesse mundo atual, que as listas, para mim, eu acho interessante a proposta da gente olhar as listas como uma referência, e a gente sempre tá fazendo a nossa própria lista. Evitar como uma proposta, né? Se você quiser fazer, você faz do jeito que você quiser, mas eu acho legal evitar pegar listas e torná-las exaustivas, porque sempre, primeiro que a gente está se transformando como leitora, como leitor, e segundo que as listas sempre são feitas baseadas num ponto de vista, então a gente toma como referência e depois a gente faz a nossa própria lista. É isso que eu quero que você faça com essa lista aqui, você se delicie com ela, que ela se transformou numa referência aqui pra mim. Alguns dessa lista eu já li, outros eu não li, a gente vai conversando. E o que é o tema dessa lista? A gente vai fazer um trajeto percorrendo alguns livros que nos fazem historicamente pensar na nossa relação, na nossa formação do que é ser humano. O que é ser humano hoje é igual a 200 anos atrás? A percepção desse humano? Olha, quando eu estava fazendo o curso com o professor José Garcês Girardi, eu já começo com esse primeiro livro aqui, que é O Declínio do Homem Público, do Richard Sennett. Quando eu estava fazendo o curso lá com o professor José Garcês Girardi, eu estava lendo esse livro aqui, que vamos botar como ponto de partida dessa lista, que é o seguinte, olha, a questão do comportamento do público e do privado, a percepção da nossa subjetividade, ela vai de um ponto em que o sentido das coisas não era tão individualizado, propriamente dito pra gente, né? O sentido das coisas estavam muito... A nossa fundamentação de sociedade nasceu muito da religião. Gostando ou não de religião, a gente tem que aceitar isso. Religião é um sistema de sentido, então o sentido da nossa existência sempre foi num sagrado e num grupo. Então, aqui o Sennett, nesse livro, ele vai percorrer como que tudo à nossa volta, passando pela arquitetura, pela constituição das cidades e a nossa percepção de público, em que a gente desempenhava papéis, a gente valorizava o espaço público, a gente nos via como um grupo. Hoje, cada vez a gente vai mais para a gente quer o individual, a gente quer nos satisfazer individualmente, tá? Ponto de partida da nossa lista, porque agora a gente vai começar a pensar o seguinte, olha, não numa ordem cronológica, tá? Eu não tô falando aqui na ordem cronológica, mas para quem já leu o Rei Lear do Shakespeare, o determinado momento, qual o sentido então disso tudo, né? Do que basta? Eu acho que o Rei Lear representa muito o livro do Sennett, que no final o livro do Sennett tem um capítulo que é o meu preferido, que se chama As Tiranias da Intimidade, em que
tirar a nossa intimidade, né? Mover a nossa intimidade, publicar a nossa intimidade, que por sinal é uma farsa, aqui é uma provocação. É o nosso ponto atual. Lá no Shakespeare, no momento em que o rei Lear, que é um rei que teve todas as suas reverências, ele em si entendia o sentido da vida dele, era as terras, o exército, ele, um rei, um monarca. E aí depois, quando vai chegando na velhice, perto da morte, será que como as pessoas nos enxergam é que realmente diz que nós somos? Para pensar as máscaras que nós usamos, tem tempo que eu não pego meu box de contos do Machado de Assis, já tô querendo voltar a fazer aquela dissecação conto a conto. Olha, O Espelho, procura esse conto, O Espelho, conto de Machado de Assis, é outra obra fabulosa que vai fazer a gente pensar o que de fato nós somos, como que a forma como a nossa construção social e a forma como as pessoas nos enxergam, muitas vezes se confunde e acha que a gente é aquilo mesmo. A gente é aquilo, é o carro que temos, a gente é o posto que nós ocupamos no trabalho, a gente é a blogueirinha fitness famosa que tá lá e todo mundo dando like porque é maravilhosa. É isso mesmo que nós somos? Lá no curso do professor José Garcês Girard, a gente vai partir dele, ó. Não li ainda, mas tá chegando a hora. Em breve, quem sabe, vocês terão notícias. Será? Calhamacinho. Dom Quixote. Ó, o pensamento medieval, e quem tá aqui nas discussões das obras de Shakespeare, dessa descoberta que eu tô fazendo aqui nas obras de Shakespeare, junto com algumas pessoas que estão acompanhando, outras que já fizeram essas leituras, Shakespeare vai ser, assim, um autor que vai romper um pouco isso. O Cervantes, ele mostra o personagem do Dom Quixote como um exemplo de como funcionava um pensamento mais para medieval, em que as pessoas pegavam aquele papel daquele grupo e não se questionavam se elas eram ou não um papel. Eu não li o Dom Quixote ainda, mas do que eu sei que apareceu lá no curso é que o nosso fidalgo, ele de certa forma acredita que ele é um cavaleiro, ele não questiona e ele não tem uma subjetividade própria para as emoções, porque ele está desempenhando aquele papel e ele é aquele papel e ele é feliz daquele jeito. Mas aí a gente já conversou em vídeo, né? Hamlet quebra tudo isso, desconstrói totalmente, porque o dever dele é vingar a morte do seu pai, se tornar um assassino, assim como seu pai foi um assassino. Por outro lado, se ele não fizer isso, que sentido tem também? Porque ele é um covarde, ele vai deixar essa injustiça no reino de Elsinore. Então, Hamlet tem totalmente aqui, a gente vai ver um personagem muito autocentrado, inteligente e cativante, apesar de ser totalmente misógino, mas ele é capaz de trazer a gente, às vezes, para o lado dele, no sentido de que a corte está totalmente envenenada. Então, os papéis que as pessoas desempenham são uma farsa. As máscaras do Espelho de Machado de Assis. E Hamlet, dando conta disso, tem assim toda uma crise existencial. E aí a gente tem meio que esse homem, né, homem-mulher moderno, em que agora eu, como sujeito, eu tô percebendo, tô tendo um descolamento com esses papéis, ou com o sagrado, até porque coisas estão sendo inventadas, né? Então o sagrado, todas as explicações da existência e da vida até agora para o sagrado, já não sei se fazem tão sentido assim, não. Um livro apaixonante, mas que eu fiquei perdidinha, acabei dando um tempo, né? Não sei, ó. Vamos no começo, mais ou menos, né?
Aqui, ó, falta isso aqui, porque ele é de uma época bem difícil, assim, que eu achei pra ler. Vou precisar de mais ajuda, que é O Paraíso Perdido do Milton, mas é uma história apaixonante. Lá no curso da Casa do Saber, o professor fala de um trecho que eu já tinha lido, que é o trecho incrível, e o Lucifer, ele é um personagem interessante porque toda essa sistemática de sagrado, esses papéis que já vêm definidos e eu não questiono porque Deus quis assim, não fazem mais sentido. E também nós humanos, a gente tem, tudo bem, a admiração para o Criador, só que o transgressor, coragem de peitar o onipotente, que é Deus, só ele, né? E a frase que não tem como a gente ler e a gente esquecer, e é uma frase mencionada no curso, né? Quando o Lúcifer fala que eu prefiro sofrer no inferno a ser servo no céu. Então, transgredir, querer sua autonomia. Eu acho que a história do Paraíso Perdido conversa muito com o Sauron do Tolkien, tá? Lá no Silmarillion, que eu não li, mas eu assisti a série e li uns artigos. Então, o Melkor, no caso, antes do Sauron, né, que faz isso, ele é alguém que questiona toda essa parte do sagrado, de que tá tudo bom e que eu vou servir no céu. Não, eu não quero. Eu quero, mesmo que eu tenha que sofrer, mas eu vou reinar lá no inferno do que servir no céu. Ou seja, não é mais Deus quem dita o que eu vou fazer, sou eu que caio, né? Porque o Criador não perdoa, então ele derruba mesmo. Eu que vou decidir o que eu vou fazer com a minha vida, tá? Nada do... A gente lembra do adolescente rebelde? A gente lembra do adolescente rebelde. Nós somos dos ocidentais, né? A gente tem essa influência ocidental e nós somos colonizados. Então, a mentalidade europeia e a nossa formação bebe nessa fonte, né? A gente deixou também muita gente esquecida, a gente está retomando essas pessoas que a gente invisibilizou como sociedade, né? Eu falo essa elite que determinou o que a gente tem que ler, o que é arte, enfim. E aí, eu acho que tem uma história que eu não tinha vontade de ler, mas por conta do curso eu comprei, que é o Robinson Crusoe. Porque, olha só, a gente tem aqui o Daniel Defoe e a gente tem... a história que eu sei é meio que uma colonização, de certa forma, do Robinson, que entra numa ilha e ele vai formar uma sociedade dele. E a civilização, né, por um tempo, e a gente acho que ainda bebe muito dessa fonte de que aquilo que é civilizado é aquilo que é bom. E o que é o civilizado? É aquilo que está dentro dos costumes europeus que a gente assimilou, nós como Brasil aqui, né? Então, o livro que eu ainda quero ler, ele vai mostrar essa consciência de que, puxa, olha que beleza. Quando você tem pessoas que não têm objetos, armas de fogo, quando você tem pessoas que estão cultivando a agricultura, ainda estão lá sendo caçadores e coletores, essas pessoas são selvagens. Mas essas pessoas, elas podem se... dar uma barradinha nos seus desejos, não é assim que o Rousseau fala, né? Então, você contém os seus desejos, porque eu não posso deixar todo mundo fazer o que quer, e aí eu faço a civilização, e na civilização tem ordem, e quando tem ordem, tá tudo dando certo. Então, a gente passa por Robinson Crusoe. Narrativa liberal, iluminismo, e a gente tem aqui a versão... Tá tudo lindo, né? A versão do Robinson Crusoe. Mas a gente pode mais, né? Bora? Bora, porque talvez, se a gente for pensar no ponto de vista de uma mulher nessa civilização, tá? A gente tem a civilização, outro que eu quero ler. A gente tem que apareceu no curso, a gente tem a civilização, esse escritor eu não conhecia, Samuel Richardson, que eu tô falando de Pamela, a gente tem uma civilização... Se a civilização é o lugar que tá tudo dando certo, então, beleza, né? A bondade humana e as virtudes estão na
civilização, na religião cristã, né? Assim. Só que aí a história de Pamela, que eu ainda quero ler, deixo aqui na lista. Me conta se você leu. A gente tem uma governanta, e que é a Pamela, e que muitas mulheres que estão nessa situação de estarem morando numa casa de família estão engravidando. E Pamela vai sofrer assédio, eu acho que é do filho do patrão ou então do próprio patrão, tá? E aqui a gente vai perceber que, tudo bem, olha, a educação, essas pessoas, esses homens, eles estão dentro da parte da beleza e da civilização. Mas eles estão cometendo atitudes moralmente luminosas? E para quem é, senhoras e senhores, essa civilização? Essa civilização então é para todos? É para negros, negras, mulheres? Que formas essa civilização opera, então? Que talvez essa sistemática seja violenta, né? Olha, isso aqui é da por minha conta, não estava no curso, mas eu falo de Babel, porque a Kwang, ela pega uma história de ficção e fantasia para trazer minúcias do sistema colonizador que produzia diversas formas de violência, passando assim por não só a violência física, e que tem aqui, acredito, no Pamela, pelo curso, mas a gente tem também algumas espécies de violências sistêmicas, como na própria linguagem, em comportamentos, em impedimentos, em silenciamentos. Esse próximo livro, eu acho ele fenomenal. Agora eu acabei passando adiante porque eu gosto mais de pensar a história dele do que de ter lido a história dele. Não sei se um dia eu vou querer reler, tá? Eu tô falando do Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. E que, pra gente pensar o Médico e o Monstro, eu sempre aviso que, para quem não leu e acha que se importa com spoilers, para discutir o Médico e o Monstro, é sempre importante a gente revelar o final do livro. Porque eu acho a ideia desse livro, então, dá uma pulada se você não quer saber. Eu sempre achei a história do Médico e o Monstro, assim, a ideia fabulosa. Na época que eu li, eu não gostei tanto assim do texto, mas a ideia é o seguinte: a gente começa a ter essa coisa de duplo na literatura, não com Médico e Monstro, né? Acho que vem antes, mas a gente tem aí uma analogia, então eu posso dizer até uma analogia, não pode ser alegoria, porque eu acho que ela serve para diversas situações em que você tem esse humano cindido. A gente tem um lado de desejos e de maldades e de atrocidades, e a gente tem um lado civilizado, bonitinho, né? Esse é o Dr. Hyde, que é o médico. Todo bonitinho, só que aí a questão toda é que a ideia dele é fazer a porção para que ele não conseguisse entrar em contato com o outro lado. É um pouco Ruptura, a série da Apple, que é maravilhosa, que eu acho. Então, o Médico e o Monstro, ele traz essa dualidade que a civilização traz. Assim, existe uma série de comportamentos morais que a gente tem que seguir, todos precisam seguir, só que existe um lado assim que está sendo massacrado, que é o lado dos desejos, o lado das vontades humanas e até da própria maldade dos instintos humanos. E aí esse lado, a gente pode pensar de um ponto de vista até psicanalítico aqui, que eu não sou não, mas eu já li algumas coisas, que quando você tem esse recalque muito forte, você pode acontecer desse lado, que no livro acontece, sair de forma desgovernada. O Médico e o Monstro é um livro que nos faz esse questionamento assim: é possível dominar o lado violento de cada um de nós? E razão e sentimento, vamos caminhando aqui, ó. Razão e sentimento são conciliáveis ou são irreconciliáveis? Um dos meus livros preferidos da vida está nessa lista. Eu tô falando do Retrato de Dorian Gray, que eu acho tão fenomenal esse assunto de que, se você parte da ideia de que na civilização é onde está todo mundo bonitinho, organizadinho. Inclusive, eu vou fazer um adendo para você fazer uma propaganda minha.
na verdade, Jane Eyre é um pouco isso, né? A própria Jane Eyre é um sinônimo de virtude. Eu não vou... Não tá na lista, mas tá. Já deixei aqui, você sabe qual é o livro. Olha, o Retrato de Dorian Gray, ele traz tudo que a civilização promete, principalmente essa lógica europeia, de que, olha, o progresso, a arte, o iluminismo, o renascimento, tudo isso, essa promessa de que a beleza, a arte, ela pode ser meio que uma casca de banana, porque esse projeto de revolução industrial inglesa, e aqui a gente tem a era vitoriana, que tem muita literatura questionando isso, todo esse projeto de que, olha, a Inglaterra progredindo, progresso com o avanço tecnológico. E não é necessariamente assim, porque a gente tem um personagem aqui na literatura, meio que, não sei se ele é o primeiro propriamente dito, mas ele é um dos primeiros, em que você tem um cara ultra civilizado, que é o Dorian, totalmente privilegiado, e que vai escolher o lado bom da civilização, da arte. Ele quer viver as experiências físicas, as experiências sensoriais. Só que aí como é que fica essa coisa de razão e sentimento no sentido do Retrato de Dorian Gray? Porque ele, para viver isso, ou seja, ele nem quer envelhecer. Olha o Botox, já tava aqui. Oscar Wilde, maravilhoso. Assim, ele não quer envelhecer e faz uma espécie de pacto aí meio com o capeta. Não sei, não é pacto com o capeta, assim, meio que uma maldição aí pra ele, um retrato envelhecer e ele não. E aí, o que acontece? Dorian Gray é um menino muito bonito, é um homem bonito, né? Ele começa ainda bem jovenzinho, maturo, e justamente por um influencer. Já assistiram ao vídeo? Inclusive tem um vídeo sobre Sybil Vane, que eu adoro pensar Sybil Vane. Já tô eu com as minhas digressões aqui. Dorian Gray moralmente vai se corrompendo, porque olha que pode ser que essa coisa toda de beleza, um homem bonito, né, e que aprecia tanto essa parte da beleza, da farra, aquela pessoa que você já conheceu, ou você já foi uma delas, ou talvez você esteja sendo uma delas, me permita dizer que, assim, o importante é a farra, né? Não importa se você moralmente deixou seu, sei lá, fez uma coisa errada com um amigo seu, não foi no sepultamento de um parente, se você deixou a menina que você sabe que gosta de você ali boiando, não foi legal com ela, ou vice-versa. Enfim, não importa, o que importa é o desfrute. O desfrute justifica tudo, e aí moralmente é só tragédia. E aí vem a parte da lista por minha conta, você vê que é a parte pequenininha, né? Mas assim, um autor que vai aparecer em outro livro aqui, mas eu acho que nesse ponto do Dorian Gray mostra, só que não de forma tão simbólica, de uma forma até um pouquinho mais realista, mas com um texto muito bonito, é o Charles Dickens. E eu vou deixar aqui A Pequena Dorothy, que é um livro não tão recomendado do Charles Dickens, como que essa civilização de progresso pode esconder mazelas e nas famílias mais abastadas. Um outro livro que tem um olhar bem crítico e, de certa forma, forte, que desconcerta a gente, pensando agora no sistema da religião, trazer a pureza para o comportamento moral e questionar essa pureza que é dogmática, né? E que existe uma espécie de pessoas vigiando outras pessoas nesse comportamento de civilização que você tem que seguir tudo tão certinho. Eu tô falando de A Letra Escarlate de Nathaniel Hawthorne. Você já leu, gente? Isso aqui é simplesmente incrível. A gente tem a história da Hester, que precisa, assim, ela engravidou numa comunidade muito religiosa, quando o seu marido tá há mais de ano, ele tá fora dessa comunidade. Então ela cometeu adultério e ela precisa carregar ela é julgada por conta disso, ela precisa carregar essa letra escarlate para mostrar realmente que ela é uma adúltera. E no curso a gente viu uma passagem que eu voltei para reler e que é extremamente, porque o livro Nathaniel Hawthorne, ele tá colocando
que a gente vai entrando nessa personagem com o tempo para perceber que, no final das contas, essa pureza dogmática pode estar na própria Hester, só que de uma outra forma, e que muitas pessoas que estão ali fazendo esses comportamentos moralmente aceitáveis e virtuosos, pode ser que a parte sombria esteja ali dentro desses comportamentos. A Hester, ela acaba sendo honesta com princípios, às vezes com princípios mais cristãos até do que as pessoas pensam, que ela não cumpre os princípios cristãos, o que acaba sendo um pouco a ironia. É uma personagem feminina também que está muito pressionada, e aqui a gente vai entrar nas aberrações sociais que tem também ali, que o Hamlet está um pouco falando, né? Nessa palhaçada que são esses papéis sociais. Uma sociedade que está o tempo todo vigiando, as pessoas estão vigiando umas às outras. Aquele grupo que tem um comportamento diferente do que eu entendo como certo, eu já tenho um preconceito. E se a minha família, e se eu estou tendo um comportamento puritano, eu tenho orgulho. Orgulho e preconceito. Acho que essa introdução foi horrorosa. Tô me dando conta disso, mas vai ficar ela. Gente, Orgulho e Preconceito da Jane Austen, no final das contas, é uma sátira. A minha edição, eu comprei uma edição diferente da que eu li. Esse foi o primeiro clássico que eu li. Já os novos, né? Os mais antigos já sabem. Ali na minha faixa de 30 anos, gente, 35, 36, eu fui ler meu primeiro clássico, por vontade própria, porque na escola eu fui obrigada a ler alguns. Mas eu entrei no mundo dos clássicos por ele, eu tenho o maior carinho, e essa é uma edição que eu quero talvez fazer a releitura nela. No Orgulho e Preconceito, eu depois, até da leitura, porque eu percebi pouco isso, né? É uma espécie de sátira esse comportamento das famílias e a tradição, as famílias que ainda guardam aquela coisa de tradição, porque eu preciso manter essa minha linhagem, então aquela família só se casa com aquela do mesmo nível para poder manter o nível da família. A gente tem o Mr. Darcy e a Elizabeth fazendo um contraponto interessante, porque ambos eles vão subverter o que espera da classe social deles. A família da Elizabeth não é uma família pobre, miserável, mas ela é da zona rural, que é vista, as famílias da zona rural são vistas como mal educadas e pelo pessoal da mais aristocracias com mais títulos, né? E ela sabe que ela também está numa posição muito vulnerável. É muito legal a Elizabeth ter consciência da condição prejudicada que ela tem por ser mulher e estar nesse mercado de casamento da sociedade aqui da Inglaterra. Eu acho que se passa na primeira metade do século XIX. Eu acho que não é na segunda metade, não. Então esse livro não é vitoriano. Eu acho que ele é antes, né? É regencial, eu acho. Se eu tiver errada, gente, por favor, me ajudem aqui nos comentários. Acho que eu tô certa. E aí, o que acontece é que o Mr. Darcy também, ele tem que dar aquela postura de ser uma espécie de orgulho, porque... E ele também não pode deixar... Ele vai se desconstruindo um pouco nisso, né? Porque ele também não pode se deixar seguir comportamentos que não estejam esperados da classe social que ele ocupa. E no final das contas, esse livro a gente começa a ver a formação de personalidades, porque ambos eles têm que se desconstruir os preconceitos que têm um com o outro e as classes, perceber que boas ações, apesar da pessoa estar numa classe alta e privilegiada, ela pode sim ter boas ações. Daí que eu comentava um pouco, uma das críticas que eu faço a Babel, tá lá no vídeo, né? Em que, poxa, não necessariamente a gente tem que ver os grupos como uniformes. E que aquele grupo, sei lá, não é todo europeu ali do século XIX, que era o colonizador, tinha pessoas que já questionavam isso e assim sucessivamente. E é por isso que eles acabam, acho que, ficando juntos. Eles ficando juntos é uma Jane Austen falando assim também, olha,
Na verdade, são pessoas que vão ter que olhar o diferente de uma forma mais humilde para poder ficarem juntos. Começa aqui esses livros, que eu acho legal é que a gente começa a entrar no tema da loucura, que foi um tema que eu fui me apaixonando, justamente quando eu percebi que esse tema da loucura, ele é muito bom pra gente identificar sentimentos de, puxa, tem alguma coisa aqui nesse mundo que não tá certa. Eu acho que quando a gente faz essas analogias com a sanidade, eu acho que a literatura a gente aproveita ainda mais. É quando eu falo aqui na questão da fantasia também, que quando a gente se deixa levar no universo de fantasia, a gente percebe o nosso mundo aqui de uma forma, acho que mais lúcida até do que das histórias realistas. Alice no País das Maravilhas, eu li, foi logo depois ali de Orgulho e Preconceito, esses clássicos mais infantis, eu fui começando por eles também, e não tenho, acho que a edição que eu não encontrei aqui, mas eu tenho essa edição que eu vou até abrir para ler. É uma edição com as ilustrações da Camille Rose Garcia. Ela faz umas ilustrações meio góticas que eu gosto bastante. Eu tenho uma aqui da Chapeuzinho Vermelho dela. Alice no País das Maravilhas é interessante porque lá no curso eu tive um olhar que eu não tinha tido quando eu li essa história, que é quanto que a gente tem uma menina que vai sair de uma terra, e o professor José Garcês Girard usa uma coisa das palavras, porque ela vai sair de England, que é England, e ela vai para Wonderland, é outra terra. E aí a questão do Carol aqui, que eu acho magnífica, depois da aula do professor, é que Alice o tempo todo tá na Wonderland, ela tá pensando na lógica da England, da Inglaterra. As pessoas, os europeus, eles cometeram, acho que não é nem questão de opinião, é questão de bom senso, né? Cometeram um erro horrível de ver outros povos com a lógica do pensamento deles, sem conseguir se deslocar de si mesmos para pensar na lógica e coerência de funcionamento de outras terras. E aqui Alice faz isso o tempo todo. Eu quero reler agora com esse olhar. Vocês ainda estão aí? Olha mais um aqui nessa coisa da loucura, da insanidade. Essa coisa incrível que se chama O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Ai, gente, me deu vontade de reler esse livro. Demais, olha só. Heathcliff e Cathy. Cathy, poxa, ela tem uma mulher, né? Ela tem... Heathcliff e Cathy formam um pouco aquela coisa médico e o monstro, talvez. Porque Heathcliff, que ele vem daquele lugar que é o lugar do diferente, e que a família e todos os costumes da Inglaterra não conseguem aceitar e percebem ele como um selvagem. Nesse livro, a paixão domina tudo, né? E aí que tá essa paixão que acaba sendo um tormento, esse lugar também que não dá muita chance, porque eu acho que o próprio Wuthering Heights, que é o local que se passa, que é o Morro dos Ventos Uivantes, a narrativa faz a gente sentir aquela coisa do tormento, do vento. Vocês já leram os poemas da Emily Brontë? Eu li, acho que foi no final do ano passado, no começo desse ano, e são sensacionais. Com essa, a gente percebe que nem o Jorge Amado no Mar Morto, a gente percebe o clima pelas palavras. Então a tormenta dessa história, a gente se atormenta nessas paixões de Cathy e Heathcliff também. Eu gosto dessa dualidade dos dois que eu aprendi lá no curso, né? Você tem feminino, Cathy, masculino, Heathcliff. A Cathy, ela é falante, o Heathcliff é calado, até porque também, né, a forma que todo mundo enxerga ele, coitado, ele não é muito de falar, não. Mas também quando vai se vingar, pelo amor de Deus. Heathcliff quer ser da classe alta de Cathy, né? E Cathy tem medo de também ir, mas Cathy o tempo todo tá brincando com ele nessa fase de infância. Ela tem um lado que ela quer se entregar às suas emoções, né? Esse aqui é um dos melhores romances que não é romântico,
mas muito pra gente pensar na força das nossas paixões e no perigo delas também. E o próximo livro pra pensar, esse é um dos meus preferidos da vida, talvez dessa lista, esse seja o meu preferido. Frankenstein, da Mary Shelley. Porque o monstro, gente, essa criação que fizeram com a gente, na verdade, para esse olhar que a gente está fazendo das tramas do humano, é que a ciência não necessariamente vai levar sempre a algo bom. Aliás, não tô aqui fazendo discurso contra a ciência de forma alguma, tá? A gente sabe que tem coisas que foram descobertas e que são relevantes pra gente, mas a gente tem que ir com muita cautela para essa coisa cega de que a ciência tá sempre falando as verdades. Até porque muitos discursos que hoje a gente entende como discursos totalmente racistas eram comprovados cientificamente, tá? Então aqui a Mary Shelley, ela tem uma epifania, eu acho, para escrever esse livro, pela história que é contada aqui, que traz um médico que ele quer, olha o que ele quer fazer, a intenção, desconfie sempre com as boas intenções, tá? A intenção dele, olha, eu posso romper a morte, eu não quero que a morte, eu sou capaz de evitar uma morte, de criar vida em laboratório. Se eu sou capaz de criar vida em laboratório, pronto, a ciência venceu. E será? Como é isso? É possível? Essa arrogância da ciência, muitas vezes, vai numa direção oposta à da ética. Zygmunt Bauman, sociólogo que eu acho que ficou mais em evidência no começo dos anos 2000. Eu lembro de uma pós-graduação que foi quando ele começou a falar de liquidez, né, dessa pós-modernidade. É um livro que eu gosto muito dele, tenho outros ainda que eu quero ler dele. Tem o Vida para o Consumo, que eu gosto bastante, mas o meu se deteriorou. E tem esse 44 Cartas para do Mundo Líquido Moderno. Olha, gente, no final das contas, ele não tá na lista oficial, mas vai dar mais de 20 livros. O Bauman, ele fala uma coisa que é assim, essa frase acaba por ser chocante. Ele diz que aquilo que faz sentido para o mercado econômico, não precisa fazer sentido para mais nada. E olha só que perigo. E quando a gente olha um pouco nossa história, vindo dessa parte até os dias de hoje, tantas coisas que somente valia o produto, a produção, aquele empreendedor, esse sim é que está fazendo alguma coisa, né? E o que vale é você viver para isso. O que vale é você produzir, empreender e o resto. O objetivo é acumular. Temos que acumular riqueza, né, tio Patinhas? E aqui, ó, esse livrinho tão gostoso que é totalmente didático. É como se você estivesse lendo o beabá da casca de banana, que é você produzir, acumular. Scrooge só se importa em gerar riqueza. O foco dele tá no trabalho. E as pessoas à sua volta, foda-se. Como é que fica o contato humano? Como é que fica perceber os demais seres humanos? Dessa forma a gente não enxerga o outro que também é tão humano quanto você. Uma canção de Natal do Charles Dickens vai ser a receita perfeita para você que quer conhecer um personagem que o importante é gerar riqueza. Gente, essa sistemática de gerar riqueza agora vem para um livro que eu não li ainda, mas que eu acabei comprando por conta. Eu já estava no meu radar, mas eu acabei comprando por conta desse curso. E eu tô falando agora de algo muito sério, porque o Dickens, ele tem um texto, a história acaba atenuando, tem a coisa do Natal por detrás. É uma história que acaba atenuando o peso, apesar da reflexão aqui ser bastante séria. Agora, quando a gente vai para O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, aí o bicho começa a pegar. Olha só o que a riqueza nos pode levar. Porque aqui a gente tem, o que eu sei da história, é que a gente vai acompanhar um narrador que está no Congo
observando toda a engenharia de extração de marfim. Para onde? Para levar para Inglaterra. Tá, só vou falar da Segunda Guerra Mundial, que não tem a ver com aqui não, mas poxa, olha só toda a máquina, todo o sistema, toda a tecnologia sendo utilizada para algo terrível, que é o que a gente vai ver nesse livro aqui. Mas fica tudo justificado pela lógica do mercado, não é isso? Tá produzindo riqueza? Tá, então tudo bem. Já estamos chegando à reta final. Temos 5 livros. 1, 2, 3, 4. Não, temos 4 livros. Já chegamos no livro 17, né? Olha, o próximo livro, gente, é um livro que eu quero ler. Esse devo ler em breve. Fica atento. Você tá inscrito no canal Comparando Livros? Olha, quase nunca falo isso aqui não, mas poxa, gente, se inscreve. Se inscreve pra gente poder conversar sobre livros. Olha, cá pra nós. Assistir conteúdo de literatura é uma delícia, ainda mais nesse mundo cheio de estímulos. E se você pretende descobrir um pouco sobre a sua história, é como eu digo, ler histórias pra gente entender a nossa história. E aí a gente discutir aqui no YouTube, assistir um conteúdo é tão relaxante. Vem pra cá. E aqui a gente tem os melhores, a comunidade mais linda do YouTube tá aqui. Modéstia à parte, tá aqui. Olha, dentro dessa lógica do avanço do mercado e toda a tecnologia nos atropelando, a gente tem aqui As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Esse é um livro que eu pretendo ler em breve. Então bora. Você não leu ainda, não? Bora. Ó, acho que eu ainda quero pegar esse livro esse ano. Acho que eu vou me emocionar muito. No curso, o professor lê um trecho. Para você que já leu, me conta aqui nos comentários, que é um trecho da tartaruguinha. A gente leu esse trecho da tartaruga. Então a gente tem aqui a tecnologia atravessando tudo. A tecnologia sem querer nem saber. Sei lá se é o animal, ou se tem pessoas morando naquele lugar e que podem ficar com fome, passar fome, não importa, né? O que importa é produzir. Então, pouco eu procuro saber das Vinhas da Ira, eu não sei muito da história, e a gente mais pra frente vai descobrir juntas. Mas pra quem já leu, gente, a cena da tartaruguinha e parece que um trator chegando, né? E essa tartaruguinha resistindo bravamente, essa chegada do trator é emocionante. Esse próximo livro, que a gente já começa a ter uma coisa da linguagem, né, na nossa literatura, e a gente já começa a perceber coisas sobre alguns pontos de vista também novos, que a gente já tá aqui agora mais pro século XX, próximo do século XXI, que é a Virginia Woolf e o seu Alfarol, porque uma família vai ao farol algumas vezes nesse livro, mas vamos pensar aqui na primeira vez, né? O farol é o lugar onde tudo se ilumina. A personagem da senhora Ramsay é simplesmente fenomenal. A gente tem aqui, eu vou até ser um pouco repetitiva, é um estudo sobre o tempo, né? A percepção da senhora Ramsay nesse curso, eu pude expandir ainda mais a minha leitura quando eu li. Eu não tinha notado esse nuance em que a senhora Ramsay, muitas vezes aqui as coisas não precisam ser ditas. O escutar. E vocês assistiram ao vídeo sobre o palhaço psicanalista? Tô jogando livros aqui em cima de vocês. Palhaço psicanalista, escuta. Depois dá uma olhada nesse vídeo, tá? Mas é muito disso, porque a Virginia Woolf cria uma personagem que é o sol desse livro. E a gente percebe porque muito depois da primeira parte desse livro, por que a senhora Ramsay é o sol e como que ela percebe as coisas à sua volta, e ela percebe para além do dito. As falas do marido englobam não só o que ele diz, mas o que traz de sentido para esse dizer. E é aqui que eu pude ter também uma reflexão do discurso oficial tentando ocultar o que é real. Então, a gente começa a ter algumas narrativas de que a privacidade das pessoas vão querer contar algo que não é só privativo desses núcleos familiares, mas a gente pode expandir isso como uma analogia
para histórias de mundo. E aqui também no curso a gente fala de um livro que eu li e eu queria tanto gostar mais dele, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E o trecho que a gente estudou no curso é o trecho do começo do livro, e eu falo, o começo do livro e o final desse livro são fenomenais. Agora o meio não curti tanto assim. O começo do livro, em que a gente tem o Buendia vendendo um jegue, eu acho, né, para ele comprar, para conseguir uma ferramenta que ele poderia encontrar ouro na sua terra. E como que também a lógica da família, de uma família aqui, pode representar uma lógica de todo o povo, representar um povo que é a América Latina, no final das contas. E a gente termina com um livro que eu quero ler também, eu já tenho ele há algum tempo, e a gente já está indo mais para a literatura contemporânea. Eu estou falando da Jhumpa Lahiri e o Xará, e a gente tem um tema que já passou aqui no canal, e eu tô doida para pegar mais elementos para trazer para a gente conversar, que é o não lugar, porque aqui a gente tem uma história de imigrantes indianos nos Estados Unidos. Então, gente, o que é ser humano nessa finalização com esse livro aqui, pelo que eu entendi, vai passar agora por um olhar de que as fronteiras, né, na verdade, se misturaram em algumas medidas. Então, as questões do tradicional, as vozes, têm que ser múltiplas. Eu acho que, minimamente, é interessante a gente ouvir diversas vozes na literatura e entender esses deslocamentos de visões de mundo, de pessoas que estão saindo de um determinado lugar para morar em outro, trazem a sua cultura, mas com o tempo essa cultura não é mais a mesma, né? E isso também tem lá em Babel. Não vou falar mais de Babel, eu prometo, mas Babel também tem isso, em que não é essas pessoas que saem dos seus países de origem, já se retornarem, já não estão mais naquela cultura, mas também elas não são da cultura dos países que elas estão morando, tá? Me conta, gente, fechei a lista, vocês ainda estão aí? Vocês conseguiram? Se você conseguiu ficar até agora, parabéns! Eu tô muito contente com essa lista. Esse é o tipo de vídeo que lá pro futuro é um vídeo que eu vou mencionar bastante. Eu vou falar o vídeo dos 20 livros para compreender o humano. E aí eu pretendo, é uma lista que eu pretendo aos pouquinhos cumprir, mesmo tendo essa referência. Eu fiz ela um pouco do meu jeito e vou ler outras coisas também, mas essa foi a lista que eu agora em 2024 eu tive mais aderência para pensar em fazer essa trajetória de pensar o ser humano na literatura, tá? Me conta aqui se você tem alguma lista de livros que mostram assim a história do ser humano ao longo do tempo, porque muitos desses livros eu acho que dá para trocar por outros. Então eu quero saber também da sua lista, tá? Até o próximo vídeo.